Oi, gente. Raimundo Soares. Esse vídeo é sobre o que a gente ficou de falar da última vez. Falei que ia abordar esse assunto. É sobre a relação do ser humano com a consciência e como isso afeta o comportamento no dia a dia. E a outra questão é que por que o ser humano se comporta a partir da consciência em vez de ser a partir da própria vivência do agora, do que está acontecendo agora, por exemplo? Por que o comportamento inicia na consciência, sendo que o que está acontecendo agora externamente? E com a atenção, ou seja, com a atenção no presente, no agora, é que o comportamento deve fluir a partir do que a atenção, ou seja, o ser humano percebe o que é o comportamento que é útil no momento presente. Se o ser humano abandona o presente para se comportar, para o comportamento, e se comporta a partir de algo que não tem relação com o que está acontecendo agora, conflito é natural, já que não existe relação aparentemente entre a consciência e a situação agora. O seu comportamento está acontecendo a partir de algo desatento, ou seja, a partir de algo diferente do que realmente está acontecendo agora, e o comportamento é utilizado na vivência agora, mas a partir de algo, ou seja, da consciência que é o passado. E aqui surge algumas perguntas. Por que o ser humano se comporta a partir do passado em vez de ser a partir do presente? E se comporta no presente, até porque no presente não tem como se comportar no passado, mesmo se comportando de maneira semelhante ao passado. O que acontece internamente no ser humano para o comportamento estar acontecendo a partir do ontem, a partir de anteontem, de 2 anos, 5, 50, 20 anos, ou de repente mais anos de gerações anteriores? Por quê? Porque o ser humano se comporta dessa forma, e se é possível o ser humano fazer essa transposição para a realidade, e de que forma que o ser humano faz vive relacionamento, vive as ações, vive as vendas, vive as amizades, vive as paqueras, vive junto a família de maneira nova diariamente e não de maneira velha. Significa que a consciência ou o conhecimento armazenado no ser humano é empecilho para o relacionamento novo, para o relacionamento vivo agora. E o ser humano, esse conhecimento interno armazenado no ser humano é empecilho, significa que o ser humano deve lidar com isso. E aqui surge a pergunta: de que forma o ser humano pode se comportar para entender por que armazena esse conhecimento? Se o comportamento do ser humano agora é a partir do eu, mas desse eu do passado, e qual é a diferença, ou se é que existe diferença entre o eu do passado e o eu do presente? Porque talvez exista um eu armazenado no passado, ou seja, de vivências do passado, acrescentado das vivências do presente, ou seja, de mais conhecimento produzido agora a partir de vivências, armazenado e acumulado nesse comportamento do passado. E por que é que o corpo se comporta a partir da palavra eu e das palavras associadas a essa palavra
sendo que o corpo já é o próprio corpo. Ou seja, por que que o corpo está iniciando o comportamento a partir do eu e não a partir de si mesmo, no sentido do corpo? A consciência é essa coisa, esse conhecimento acumulado. E aí então, o comportamento está partindo de algum lugar que não é o corpo, sendo que quem se relaciona, os fatos são vivenciados com o corpo, mas está iniciando a partir de uma ilusão que é do eu. E de que forma o ser humano pode fazer pode entender e perceber, descobrir se isso é verdade, está se comportando, se relacionando a partir do passado, e como é que pode entender, esvaziar-se desse passado e não acumular o presente. Porque se acumula o presente, esse presente tanto torna-se passado já, como também o futuro, que é com esse movimento do conhecimento armazenado do passado que o ser humano faz essas projeções do futuro com essa bagagem do passado. Ou seja, o futuro e o passado são a mesma coisa. E se o ser humano armazena o presente junto com tudo isso, esse pacote de conhecimento passa a... Para que o ser humano utiliza, para que o ser humano armazena isso? Quando o ser humano observa e descobre que está se comportando a partir de um tempo que não é o agora, isso com certeza que gera conflito, porque esse comportamento está sendo a partir de algo que não é real agora, tá? Foi real um dia, mas hoje já não é mais real. E aqui nós queremos saber se o ser humano pode descobrir isso e que ferramentas ele utiliza. Observando isso, claro, o ser humano descobre onde começa o comportamento. E ao observar isso, o ser humano descobre também que as palavras, as imagens, os símbolos, o conhecimento armazenado é quem realmente o corpo está agora a serviço disso. E aqui a gente pergunta, mas o que é que acontece? Por que é que, se o ser humano está com medo, por exemplo, de algo internamente, né? Esse medo internamente que afeta o corpo é medo de alguma coisa, de alguma informação interna que está produzindo esse medo, e não algo externamente. Porque quando é algo externamente, realmente o corpo está certo em si cuidar, mas quando é algo produzido internamente, significa que é algum registro, alguma informação que o ser humano passou em algum momento da vida, transpôs do físico para o psicológico, transpôs do corpo para a palavra eu, e agora o eu corre perigo, o eu é ameaçado por algum registro interno de perigo que foi transmitido do real para o imaginário. Então o imaginário provoca medo agora ao outro imaginário, que é o eu. Alguma situação de perigo armazenada provoca, gera o medo ao eu internamente, nessa transposição do físico para o psicológico. Significa que o ser humano, ao lembrar das imagens, ao movimentar a palavra eu e ao movimentar essas imagens do sofrimento, do prazer, da felicidade, se emociona quando transpõe essa coisa do físico para o psicológico. O psicológico se comporta como gente. Quando se trata da palavra eu, se comporta como sendo a pessoa. A palavra ele se comporta como sendo a pessoa. A imagem do lugar se comporta internamente como sendo o próprio lugar. Quando o ser humano transpõe essa coisa do físico para o psicológico. A palavra Deus é utilizada como uma divindade. Ou seja, as pessoas cultuam a palavra Deus, porque elas não têm outra coisa além dessa palavra que estão cultuando. Quando se faz essa transposição do físico para o psicológico, ou seja, do real para as palavras, para a imaginação, mesmo no caso de Deus não age esse real, né? É produzido pelo pensamento. Não age esse real, o ser humano não se relacionou com Deus, teve uma experiência, adquiriu esse conhecimento e pôs nos livros sagrados. Não aconteceu isso. E internamente o que as pessoas têm é isso, ou seja, temos a palavra eu, a palavra ele, a palavra Deus, e nos relacionamos a partir disso. E aqui surge a pergunta: o ser humano pode perceber isso? Porque a forma de colocar a casa em ordem novamente é descobrindo isso, é percebendo isso, percebendo que fez essa transposição do físico para o imaginário. E o conflito e o caos interno é provocado por essa transposição. Ao lembrar
do encontro com a bela garota que tivemos hoje ou ontem, essas lembranças internamente estão se comportando como sendo a própria garota, ao ponto do ser humano se excitar ao movimentar as lembranças. Assim como se excitar ao movimentar a palavra Deus, Jesus, salvação, e vida eterna, o céu e blá 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 blá, e aí por diante. Assim como também esconde a palavra eu dos registros do perigo, porque os registros estão sendo tidos como uma coisa realmente. Quando o ser humano observa isso, percebe que essa transposição provoca toda essa bagunça interna. E essa observação, nisso a vida percebe que está em confusão. Isso provoca algo internamente no ser humano. Observe, descubra, perceba-se internamente e talvez descubra se isso é verdade ou se é uma ladainha inútil.